Quero convidá-los todos para ficar de pé. Vamos receber a pastora Márcia Sleimer, que vai estar trazendo a palavra. Ela que foi uma das preletoras oficiais do Congresso. Ela é da cidade de Pernambuco e vindo de Recife, Pernambuco, é isso? Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dela. Em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por ter a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua filha. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, que ela seja a instrumentalidade, Senhor, que o Senhor vai usar nesta noite, e o Teu propósito estabeleça em nós e através de nós. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja de Jesus. Que alegria estar aqui. Antes que você se sente, trouxe a sua Bíblia? Eu creio que foi por causa da palavra de Deus que você chegou nesse lugar. E está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está escrito: o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está escrito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Que o Deus da palavra, que o Espírito da palavra esteja sobre nós essa noite, porque é sobre a palavra. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigado pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é o Teu coração revelado. Obrigado porque a Tua palavra, ela tem poder para nos salvar, para nos despertar, para nos consolar, para nos levantar, para trazer à existência em nós aquilo que não existe, para nos fazer a imagem e semelhança de Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela liberdade de culto que nós desfrutamos. Tantos dos nossos irmãos estão pagando com a vida, presos, torturados e mortos por amor à Tua palavra. E nós temos liberdade de culto. Obrigada por isso, Senhor. Nos ensina a amar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar? Eu quero muito agradecer pela honra de estar nesse altar essa noite. Eu estava contando no carro que meus pais foram missionários aqui em Anápolis, pela Missão Novas Tribos do Brasil. Há 40 anos atrás, meus pés estavam aqui. E eu volto agora. E é uma alegria ter a oportunidade de estar nesse lugar. Eu louvo a Deus por essa igreja, pela vida do pastor Cláudio. Em outubro do ano passado eu estava com a Márcia em Londrina. Nós tivemos um tempo mais próximas. A gente voamos juntas para São Paulo. E aí ela falou: olha, eu vou pedir aqui para a gente sentar junta. E aí a gente sentou junto. E a gente conversou no avião. E a gente conversou lá. E a gente conversou no aeroporto. E ela mostrou as fotos, abriu o Instagram dos netos, dos filhos. Todo mundo eu vivo, eu quero logo dizer. E foi uma bênção. E é um privilégio estar aqui nessa terra que tanto ela semeou. Eu não ia falar do meu testemunho não, mas eu vou só mencionar porque aquilo que tem ardido no meu coração e o quanto, apesar de tantas coisas que nós precisamos adestrar em nós e crescer em nós e evoluir em nós, no nosso homem espiritual, tem algo da parte de Deus que nós precisamos manter e que nós precisamos preservar e ter um alinhamento a respeito disso durante toda a nossa trajetória. Jesus fala muito sobre o nosso coração. Em Apocalipse ele fala à igreja sobre volta ao teu primeiro amor. E o quanto nós precisamos adestrar as nossas mãos para a batalha, exercer nossa atividade, nossa vida como servos, como filhos do reino, como sacerdotes. Mas precisamos, como prioridade, submeter incansavelmente o nosso coração a Jesus. E eu me lembro que uma das coisas assim, isso ficou muito marcado para mim quando o Senhor me fez presenciar a brevidade da vida, a fragilidade da nossa condição humana, quando eu vi a minha vida sucumbindo diante das minhas mãos, quando eu ainda era uma menina de 23 anos, com 1 ano só de casada, meus pais missionários, e trabalhando, eles dedicaram a vida para... Meu pai amava os índios, e ele dedicou a vida pela Missão Novas Tribos, e depois como pastor e missionários, então essa sempre foi a nossa realidade. E aí
eu me lembro que com 1 ano de casada nós sofremos um acidente. Eu só vou mostrar as fotos, está todo o documentário, está tudo escrito, a biografia está toda no livro. Mas nós sofremos um acidente que marcou a minha vida para sempre. E eu digo que esse foi muitos milagres e muitos presentes que Deus nos dá, muitas vezes vêm embrulhados em pacotes que você não abriria, sabe, em pacotes duros, em lugares que você não, por conta própria, não iria lá desvendar. Mas através dessa história, o Senhor marca a minha vida num antes e no depois. Nós colidimos de frente com o caminhão, estava meu pai, minha mãe, minha tia, meu primo e eu. E eu só ouvi o grito da minha mãe e todos eles morreram imediatamente. Então tem aí as fotos. Eu perfurei útero, pulmão, intestino, hemorragia interna, lesão de plexo. Acordei ainda no carro, cuspindo caco de vidro junto com gasolina. Estava tão presa nas ferragens que não conseguia ver nada à minha volta. Tinha batido muito forte o rosto. Mas eu consegui ver logo na minha frente a cabeça do meu pai caída, seu cabelo grisalho tomado por caco de vidro. Muita carne no seu pescoço, como carne moída crua. Por aquela cena e pelo silêncio do carro, eu sabia que todos eles estavam mortos. A minha mãe foi enterrada no dia do aniversário dela. Os médicos me levaram para o hospital público, não havia esperança de vida para mim, me jogaram no corredor do hospital, a hemorragia do intestino não estancava, o estado era muito grave. Enfim, é uma história longa e linda, e eu tenho mais de 400 pontos espalhados pelo corpo. Deus ali em muitos momentos, tem muitos detalhes essa história, e o livro está bem completo nesse sentido, tem essas fotos lá. 4 mortos e um ferido. Acho que acabou as fotos, não? Veja, no dia seguinte meu marido foi até o carro, tinha parte de pele, pedaço ainda de carne, enfim. E a última foto, pode passar, é a foto da família. Eu não podia ter filhos, e Deus me deu 2 filhos biológicos. E nós temos vivido um Deus que se manifesta. A palavra diz: quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem primeiro lhe deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A minha vida está marcada num antes e num depois. Não só pelas marcas no meu corpo, mas pelas impressões no meu espírito. Por aquilo e eu me lembro que no hospital ainda, o Senhor me visitou uma tarde. E eu tinha feito o seminário, morei 3 anos no seminário, eu tinha 1 ano de casada, nós estávamos com o ministério, eu estava dentro da igreja servindo ao Senhor. Mas eu me lembro que ali no hospital, o Senhor me visitou de maneira muito profunda, e Ele disse ao meu coração: quantos sonhos você tem? Eu era só uma menina de 23 anos, montando minha vida, arquitetando minha história, desejando a Deus profundamente. Mas a minha história, aquela coisa de montar casa, de desejar filhos para daqui a algum tempo, tudo acontecendo. E de repente o Senhor diz para mim: minha filha, você tem tantos sonhos. Nós temos um problema essa tarde, eu tenho sonhos também. E os meus e os seus não estão coincidindo. Porque os meus sonhos falavam dessa vida, os sonhos de Deus falavam da eternidade. E eu amava o Senhor e me preocupava com a eternidade, vivia pensando nisso, mas o Senhor disse para mim: eu quero mais. E o que eu quero é tudo. Eu quero sua vida, seu sonho, sua história, seu projeto de vida. E Deus recalculou a rota, sabe? Quando eu quero te dizer que Deus nos encontra muitas vezes na esquina da nossa vida, como Ele encontrou Abraão e disse: ok, ele já tinha saído da terra da sua parentela, já tinha vivido um processo com Deus. Aí Deus encontra com ele de novo e fala assim: olha, entrega para mim seu filho, seu único filho a quem tu amas. Era um processo, não era sobre o filho, era sobre o coração daquele homem. Quantas vezes Deus no meio do caminho Ele muda completamente a nossa rota. Nós ficamos sem entender, as coisas parece que é de um Deus mal-humorado, é de um Deus que não considerou tudo, é de um Deus que talvez não tenha, sabe, parece que muitas vezes Deus ele vem arrancar algumas coisas de nós. E de verdade vem, porque importa que Ele cresça e que eu diminua. Deus sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa: o acidente foi um presente na minha vida. Apesar da dor humana e física que eu carrego, o acidente, ele tirou os meus olhos da terra e me fez entender o princípio da eternidade e dos filhos do reino atuando nessa vida como cidadãos dos céus. O acidente arrancou de mim a minha comodidade, a minha distração, essa é a palavra.
a minha distração. Nós acomodamos Deus na nossa vida, nós amamos ao Senhor e acomodamos o seu reino na nossa vida, quando na verdade o reino de Deus, ele precisa ser a base da nossa história, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O acidente muda a minha história, e eu olho para trás hoje e eu falo: Senhor, obrigada, porque aquele caminhão atravessou a minha estrada. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua vida não está solta. Você tem um pai que te cria. O teu pai não é o diabo, não é ele que intervém, não é ele que... Ele age debaixo de permissão, inclusive. Mas muitas vezes, a palavra diz: vinde, voltemos para o Senhor. Porque Ele nos feriu. Ele nos curará, ao terceiro dia nos revigorará e viveremos diante dEle. Muitas vezes é o Senhor quem nos fere, é o Senhor quem nos acessa, é o Senhor quem chega na nossa história. Não é para nos manter humilhados no chão, não é para destruir a nossa vida, é para trazer a existência. Escute isso que eu quero lhe dizer. Tem um espírito, um homem espiritual dentro de você, que só Deus conhece e que só Ele pode trazer a existência. José tinha nele um homem espiritual que só Deus conhecia e só Deus pôde trazer à existência. E Deus usou muitas vezes aquilo que arrancou da vida de José para trazer à existência. Deus tinha um homem espiritual dentro de Gideão. E foi Deus, só Deus podia trazer à existência o Gideão do final da história, que diz: pelo Senhor e por Gideão. Deus tinha um homem espiritual dentro de Davi. E só Deus podia ter forjado o Davi que era no coração de Deus, através de leão, de urso, de gigante, de 400, de caverna, de Simei, de perseguição. Foi Deus que foi trazendo à existência o Davi segundo o coração de Deus. Existe dentro de você um homem espiritual que Deus quer trazer à existência. Portanto, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Submeta teu coração. Durante toda a nossa jornada precisamos estar comprometidos em trazer o nosso coração, em voltar ao primeiro amor, porque isso é meu e seu, em alinharmos. Existe em nós uma satisfação e uma sensação de checklist cumprido quando a gente volta da igreja no domingo e diz: poxa vida, fui para a igreja, dei meu dízimo, comprei o livro, falei com o irmão, não falei palavrão essa semana, eu estou uma pessoa bacana. Deus tem muito mais para nós. E o salmista, ele é incansável na sua sede e na sua busca. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmo 119. Salmo 119 é um salmo que me atrai, é um salmo que fala ao meu coração, porque é um salmo de alguém que está pegando o coração e trazendo na mão e dizendo: Deus, gera dentro de mim. Senhor, olha aqui para o meu coração. Alguém que está inconformado, alguém que está vivo. E pastor Oswaldo falou isso hoje de manhã. Ele disse assim: por fora eu posso... Pastor Oswaldo está aí? Eu posso até parecer, mas por dentro eu estou vivo. E de fato, sabe, o vivo é o sedento, o vivo é o leal, o vivo é o adorador, o vivo é aquele que a oração que você fez hoje na igreja não vale para amanhã. O vivo é aquele que amanhã acorda e que tem sede de novo, e que tem fome de novo, e que quer o Senhor de novo. Não é alguém que está satisfeito porque pertence a uma igreja, porque tem um ministério, porque tem uma liderança e porque vai cumprir as tarefas do mês na sua liderança eclesiástica. Não é sobre isso. Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Veja, ele está falando de um movimento interno. Ele não está falando de a vida é como Deus quer. Ele está falando de um comprometimento, de uma correspondência, de alguém que traz o seu coração. Que andam na lei do Senhor. Quem é que anda? Aquele que coloca seus pés na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam, diga comigo, de todo o coração. O que é isso de todo o coração? É uma alma trazida voluntariamente. É um coração adestrado, é um coração que você traz pela coleira e diz: volta meu coração. Se inclina, se rende, ama, persiste, persiga. Versículo 7, render-te-ei graças com integridade de coração.
O que é isso? É diligência, é intencionalidade, é desejo. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, versículo 10, de todo o coração eu te busquei. Ou seja, eu me trouxe, eu me obriguei, eu vim, eu tenho sede. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Você consegue entender a angústia, a sede, a fome do coração dele? Versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que eu guardo? Eu só guardo aquilo que é importante. Ninguém guarda comida velha, ninguém guarda roupa mofada, ninguém guarda sapato sem sola. Nós guardamos aquilo que é importante. E quanto mais importante for, mais escondido está, né? Eu estou no hotel, tem lá um cofrezinho. Eu disse, olha, não vou nem usar. Guardo, promovo o armazenamento no coração, para não pecar contra ti. Versículo 14, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Prazer, deleite, meditarei. Tudo isso no pessoal, veja os verbos. Meditarei, ou seja, ficarei ali, nesse estado, nessa condição. Debruçarei meu coração nesse lugar. Meditarei nos teus preceitos, as tuas veredas terei respeito. Versículo 16, eu terei prazer. Não é eu tenho, eu terei. Eu vou ter, eu vou buscar, eu vou estar lá. Eu vou intencionalmente, diligentemente, visceralmente buscar os teus decretos. Não me esquecerei. Guardarei como quem guarda tesouros, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Alguém clamando, Senhor, vem e fica, mora em mim. Versículo 19, sou peregrino na terra. Que coisa linda. Quem ama muito, sabe que é peregrino. Quem ama muito, sabe que seu lugar não é aqui. Quem ama muito, aguarda uma pátria. Quem ama muito, tem saudade do céu. Quem ama muito, espera pelo encontro. Quem ama muito, está com seu coração lá, embora com seus pés aqui, por enquanto. Não esconda de mim os teus mandamentos. Versículo 20, aí eu vou parar nele, senão a gente vai ler Salmo 119 inteiro. Consumida está. A pergunta do Espírito de Deus para nós. O quanto, se nós tivéssemos um termômetro para aferir, o quanto consumida está a minha alma e a sua, por desejar incessantemente os teus juízos. Isso conta do nosso amor. Porque se a gente escuta a palavra como quem escuta a notícia do jornal de amanhã, se a gente escuta a palavra como quem escuta um podcast, se a gente escuta a palavra como quem escuta um professor da universidade falando, nosso coração está no lugar errado. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente. Não acaba quando acaba o culto. Incessantemente os teus juízos. E é tão interessante que Jesus, quando ele chega num ambiente, entre outras coisas, ele permite que cada um exale, reverbere, emane aquilo que vai no seu coração. Você pode abrir sua Bíblia comigo em João 12? João 12, nós temos um cenário entre 4 paredes, mas nós temos no mesmo cenário alguns fenômenos acontecendo. João 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Coisa boa, receber Jesus. Marta servia. Que coisa linda, Marta tinha feito lasanha, tinha Coca-Cola gelada, mousse de maracujá, né? Se ela estivesse no Nordeste, ela tinha feito cuscuz com charque para Jesus. Veja, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, e a Bíblia não coloca essa informação por acaso, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse:
por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. E ele era o tesoureiro. Nós estamos dentro de uma mesma casa. Tem o perfume da lasanha subindo do forno. Marta está lá, montando a mesa, dizendo: Maria, vai lá, pega a louça, coloca aqui, né, o prato, pega ali o copo que combina com o prato, os talheres, o guardanapo. Maria dobra o guardanapo, imagina. Lázaro com Jesus à mesa, fazendo a vez, a sala, né? Jesus, o senhor viu que o Goiás jogou e que não sei quem perdeu, né? Jesus, a irmã Maria quebrou o pé. Lázaro ali conversando. Lázaro amava Jesus e na mesa conversando, né? Trazendo os assuntos e desfrutando da presença de Jesus. Mas Maria está inquieta. Maria está de um lado para o outro na casa. Maria está com algo no seu coração. E ela sabe que precisa ajudar Marta. Marta vai servir. Ela sabe que precisa sentar e conversar com Jesus. Está na casa dela. Mas tem algo nela, tem algo que não a deixa fazer o protocolo. Tem algo que deixa a irmã na mão. Tem algo no seu coração que arde. E ela então vai e unge os pés de Jesus. E o cheiro, tira o cheiro da lasanha. O cheiro arrebata toda aquela sala. E ali há uma adoração, ali há uma entrega. Nem era a hora, não podia esperar o jantar primeiro. Não podia esperar a hora que os visitantes tivessem ido embora. Não podia esperar na hora que Jesus estivesse na porta. Mas ela está com pressa, ela tem uma urgência, ela ama, e ela se inclina e ela adora, e ela quebra o protocolo, e ela quebra aquele lugar, para amar, porque o coração dela está inflamado de amor. Judas, um dos discípulos, quando chegava num lugar, estava escrito nas cadeiras, reservado. Judas sentava nas cadeiras, escrito reservado. Judas era daqueles que andavam com ele. Judas era, quando Jesus chegava os 12, o pessoal, olha, chegou. E aí chegava Judas, poderosão junto. Judas era da elite. Judas era do corpo diaconal. Judas era o cara. E Judas olha e despreza. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Veja que é um coração que já está contaminado, um coração que já está tomado, um coração que se perdeu no meio do caminho, um coração que em algum momento, em alguma fase, se acomodou, se distraiu, esqueceu, desprezou, não compreendeu, não desejou. Um coração que estava perto, um coração que via o que todo mundo via, um coração que sentia o cheiro, um coração que via o milagre, um coração que via o mover de Deus, um coração que via a libertação, um coração que assistia a salvação, mas ainda assim não foi suficiente. Nós temos um mesmo ambiente, 4 paredes, fenômenos diferentes. Marta servia, Lázaro estava à mesa, Judas estava apontando o dedo e Maria estava adorando. Quem é o nosso coração? Quem somos nós no ambiente? Quem somos nós diante da presença? Quem somos nós diante da vida? Porque sermos aqui é fácil a gente fazer, né? É fácil a gente se movimentar aqui. A própria presença de Deus vai nos contagiando. Quem somos nós na nossa segunda, na nossa terça, na nossa quarta? Quem somos nós quando ninguém mais está nos vendo? Nosso coração vai determinar nossas prioridades, nossos esforços. Aonde, no que, em que lugar nós gastaremos a nossa existência. Lucas 17, de 20 a 36. Eu quero ler rapidinho para você. Compreenda. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não está em cenários, né? Está em pessoas. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades e nem o sigais. Veja bem. Porque assim como o relâmpago reluzindo brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. E aí Jesus descreve 3 cenários. Versículo 25.
Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Ele está falando de um cenário. Assim como foi nos dias de Noé, ele está dizendo de outro cenário. Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, faziam faculdade, pós-graduação, doutorado, plano de carreira. Algum problema com tudo isso? Nenhum. Até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí Jesus diz, mas o mesmo também aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, iam para o shopping, vendiam, plantavam, edificavam, mesversário de filho. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aí ele fala do quarto cenário, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Nós estamos vivendo exatamente as mesmas coisas. O homem continua com o coração centralizado em si mesmo, vivendo sua vida. E para alguns não, Deus cabe. Claro que Deus cabe. Eu sou uma boa pessoa. Eu vou para a igreja aos domingos, eu tiro 2 horas, 3 horas do meu domingo para estar na igreja. E a gente acha que o céu está batendo palma por causa disso. Veja, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Nada do que nós estamos fazendo é mais importante do que o reino de Deus. Nós precisamos manter a nossa vida. Eu não estou falando para você, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa trabalhar, não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem perder, de fato a salvará. Digo-vos, naquela noite, de novo, o mesmo cenário, 4 paredes, a mesma casa, a mesma cama, as mesmas contas, o mesmo cardápio no café da manhã, no almoço e no jantar, a mesma rotina, a mesma família e fenômenos diferentes. Naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo na cozinha. Uma vai estar descascando alho e a outra fazendo arroz. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão lado a lado, cada um com seu computador. Um será deixado e outro tomado. 2 estarão no campo. 2 estarão no carro. 2 estarão no avião. 2 estarão no trabalho. Um será tomado e outro deixado. Quem somos nós? Quem somos nós? Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, Mateus 7:21, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, isso aqui me choca. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Veja bem, nós não estamos falando de qualquer crente. Porque crente que é meia boca, ele não vai expulsar demônio porque ele tem medo de demônio. Ele não vai fazer milagres e maravilhas porque ele é um coadjuvante, ele é alguém que assiste. Nós estamos falando de gente, Deus tem a misericórdia a começar em mim, de microfone na mão. Nós estamos falando de liderança. Nós estamos falando de gente que as pessoas olham e falam: fulano de tal é uma bênção, é um profeta. Que Deus sonde o nosso coração nessa noite. Que Deus nos sonde, que cria, sabe, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos livre de nós mesmos, que o Senhor nos livre da corrupção do nosso próprio coração, que o Senhor nos livre de usarmos a Deus, que o Senhor nos livre de manipularmos o poder de Deus. Por que os demônios saíam? Por que os milagres aconteciam? Porque era em nome dEle, em Teu nome profetizamos. Em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos maravilhas. E acontecia, claro que acontecia, porque era no nome dEle. Mas naquele dia eu lhes direi: não vos conheci, apartai-vos de mim.
Veja, é por isso, o que é que vai garantir, o diabo pode te mandar para o inferno? Não. Quem é que te manda para o inferno? O teu coração e o meu. Por isso guardemos o nosso coração. Por isso amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Por isso que trazer o coração de volta, fazer a oração do Salmo 119 com o clamor do salmista, com a necessidade de quem precisa, é a nossa condição que precisa estar em nós a nossa vida inteira, o nosso trajeto inteiro. Mais do que cargos, mais do que evidência, mais do que alguém dizer, você é uma bênção, que o Senhor diga para nós, você é uma bênção. Veja, porque o amor é extravagante, o amor ele é surpreendente, o amor não é sentimento, o amor é verbo. O amor pelo Senhor, ele movimenta a nossa vida. O amor verdadeiro, ele muda as nossas decisões. O amor profundo, ele muda a nossa rota. O amor profundo, ele me coloca no lugar, muitas vezes, de eu não sou o dono da razão. A gente luta com a nossa própria reputação, com o nosso orgulho, com o nosso direito. O amor é aquilo que nos faz, sabe, de fato desejar e viver a cultura do céu, e não a minha vontade, mas a tua. Por isso que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso só é realidade para quem ama muito. Veja, Cânticos 2, de 3 a 6. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra. O que é sombra? Proteção, refúgio e alento. Debaixo dela me assento. Descanso, desfrute, deleite. O seu fruto é doce ao meu paladar. Contentamento. Contentamento pleno. Prazer, satisfação, alegria. O nome disso é intimidade, é relacionamento. Leva-me à sala do banquete. E esse encontro é um encontro irrepetível. Esse encontro é um encontro a dois. Não cabe o profeta, não cabe o pastor, não cabe a terceira pessoa. Leva-me à sala do banquete. A sala do banquete muitas vezes é você dirigindo para o trabalho e chorando aos pés do Senhor. A sala do banquete muitas vezes é na madrugada, você ajoelhado no seu sofá. Sala do banquete. O seu estandarte, o sinal distintivo, a identidade, sobre mim é o amor. O amor que nos envolve, nos protege, nos identifica. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Eu me lembro de ter dito isso um dia desses, e quando eu parei, desfaleço de amor, na hora eu disse, meu Deus, Senhor, e eu voltei para casa chorando. Eu quero desfalecer de amor. Nós precisamos, gaste essa semana fazendo essa oração. Gaste o restante de 2025 fazendo essa oração. Senhor, me ensina a desfalecer de amor. Eu preciso voltar para esse lugar. Traz meu coração de volta. O amor que eu tenho não é ainda o bastante. O que eu desejo ainda não é o suficiente. Me ensina, Senhor. Me ensina a priorizar. Me ensina a amar de maneira que eu disse. Sabe por quê? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. É fácil a gente pegar um ídolo e enfiar dentro. Como é que qual é o antídoto para isso? Desfalecer de amor. Jesus não é um lugar, Ele é a estrada, Ele é o ponto de caminho, Ele é a maneira que eu vou, Ele é para onde eu vou. Isso determina o meu indo, o meu fazendo. Todo aquele que verdadeiramente o ama e que guarda o seu coração é um filho do reino. E todo filho do reino é um sentenciado. João 17, 14 a 18. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Essa consciência é cristalina para você? Assim como eu não sou do mundo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. E ele repete, que coisa linda, que coisa linda. Jesus dizendo, eles não são, o coração deles é meu,
eles andam comigo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas são minhas. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Seu trabalho é só uma desculpa para você viver o reino de Deus. Sua profissão, seus dons e talentos são apenas uma circunstância para você viver a vida de Deus. Portanto, Colossenses 3: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai, pensai, não nas que são aqui da terra. Com o que você está preocupado? Por que sobem angústias ao seu coração? Tudo já está feito. Ele cuida do lírio dos vales. Ele cuida dos passarinhos que valem alguns centavos. Ele cuida das flores do campo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele chama as estrelas pelos nomes e todas elas se apresentam a Ele sem que nenhuma delas venha a faltar. Coloca 2 guarda-costas para andarem com você. Veja que pessoa importante que você é. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Está preocupado com faculdade de filho? Está pago. Está preocupado com o futuro dos filhos? Está preocupado com a sua aposentadoria? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. A palavra que não falha. Eis que estou convosco todos os dias da tua vida. Eu te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Veja, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Funcione aqui com saudade de chegar em casa. Eu quero terminar voltando para o perfume derramado. Nós podemos derramar um perfume sobre os pés de Jesus, ou nós podemos ser o perfume derramado. Que diferença, né? Quando você entrega um perfume para alguém, você compra o perfume, pensa na pessoa, e você com muito carinho entrega o perfume, e uma hora você volta para casa. É diferente quando a gente se torna o perfume. Por isso que a Bíblia nos chama de bom perfume de Cristo. Já parou para pensar que quem é o perfume se esvazia na função? Já parou para pensar que aquilo que é derramado não pode mais ser recolhido? O perfume não volta para si mesmo. Ele não se ajunta depois. Perfume não tem domínio de si. Perfume existe para quê? Diga comigo: para ser esvaziado. Gálatas 6,14. Mais longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Guarde o seu coração, que a sua oração e a minha oração. Eu estava dizendo para Deus hoje à tarde ali no hotel: Senhor, eu não quero, eu tenho pavor, medo de me perder no caminho. Eu me lembro que quando eu me formei no seminário, e eu vou terminar agora,
Eu me formei um ano antes de sofrer um acidente. E eu me lembro da minha formatura. Eu passei 3 anos ali. E na minha formatura eu tinha tanto medo de voltar para casa. Eu lembro que eu falava para Deus, eu queria morrer antes de terminar, eu queria morrer antes de me formar, porque eu estava tão dentro de um útero espiritual, né? Ali eu era obrigado a ler a Bíblia, a estudar o dia inteiro. A gente ia lavar a louça, tinha que orar primeiro. A gente ia varrer chão, tinha que orar primeiro. A gente acordava de manhã, tinha que orar de qualquer coisa. A gente ia dormir, tinha que orar. Então era o tempo todo Bíblia e oração, estudo. E ali eu estava envolta, eu sabia que ali eu era trazida na marra, que tinha alguém me moldando, alguém me discipulando, os professores, as matérias, os cultos. Tudo era motivo de tratamento. Eu morei lá. E quando eu saí do seminário, na formatura eu me lembro dessa oração. E eu me lembro que os estudantes, a gente tinha um evento chamado Jubilai, que era os estudantes, ou poesia, ou música. E a gente apresentava num culto específico no final do ano, num banquete que tinha. E eu me lembro que eu compus uma música no último ano. E a música tinha uma letra dizendo: nada poderia ser melhor do que ver anseios de hoje realizados no amanhã, de manter-me sempre perto do Senhor, de ganhar intimidade com meu Pai, de desfrutar do meu Criador. Enfim, a música falava dessa sede. Eu lembro que eu passei os últimos dias ali das aulas, eu passei angustiada no meu coração, dizendo: Deus, eu tenho tanto medo de sair, eu tenho tanto medo de esquecer, eu tenho tanto medo de me perder, eu tenho tanto medo de ir para fora, para viver a vida e esquecer do Senhor. Quando eu sofri acidente, eu voltei 1 ano depois para uma formatura no seminário. E quando eu volto, o coral está cantando essa música. E eu volto amparada por pessoas ainda muito sequeladas do acidente. E escutando, eu lembro de sentir a presença do Senhor e de chorar muito. E eu continuo dizendo: Deus, me ajuda. Me ajuda a não esquecer, me ajuda a não me perder, me ajuda a não me embriagar com o ministério, me ajuda a não perseguir microfone, me ajuda, Senhor, a manter o meu coração. Me ajuda, Deus, a te amar. Eu oro para que o seu coração seja inflamado pelo Espírito de Deus. Eu oro para que você não se contente em fazer coisas para Deus. Eu oro para que você não se contente em trazer um outdoor dizendo: eu tenho 25 anos de igreja, eu sou líder disso, eu já vi. Não, eu oro para que você, como uma criança, tenha sede da criança que espera pelo pai chegando no trabalho, daquela criança que almeja o momento que o pai está lá. Eu oro para que o meu e o teu coração anseiem pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, como a corça anseia pelas águas. Por ti, ó Deus, suspira minha alma. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Deus nos ajuda, nos ensina. Tira de nós o que mais terrível nós podemos viver: religião. Tira de nós uma satisfação pelos cultos dominicais. Tira de nós, Senhor, e eu não estou desprezando estar aqui hoje. O que eu quero dizer, Senhor, é que os cultos aos domingos não sejam suficientes. Ó Deus, amanhã de manhã, quando a gente acordar, que o nosso coração tenha sede, que o nosso coração te deseje. Que Deus, o Senhor, inflame o nosso coração. Arranca os ídolos do nosso coração, Senhor. Arranca a ansiedade, arranca a busca pelas coisas desse mundo. Arranca do nosso coração os desejos pelos manjares dessa terra. Nos dá, Senhor, saudade do céu. Nos movimenta pela cultura do céu. Existe uma cultura, existe um comando. É por isso que Jesus disse: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Desobstrui os nossos ouvidos, Senhor. Nós temos ouvido tantas coisas. Nós queremos ouvir a música que toca no céu. É por isso que Jesus disse para a sua igreja: eu aconselho-te que de mim você compre vestes brancas, a fim de cobrires a vergonha da tua nudez, ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, de teres a verdadeira riqueza desta vida, e colírio para os seus olhos, a fim de que vejas.
dá, Senhor, nos dá revelação do céu, da eternidade. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Nos dá a verdadeira riqueza. Nos adorna com vestes brancas, Senhor. Nós não queremos ser vestidos por religiosidade. Nós queremos ser vestidos por amor e fidelidade a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Levante suas mãos aos céus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa Teu povo. Inflama nosso coração de amor. Amor verdadeiro, amor leal, amor fiel. Amor pela Tua palavra, amor pela Tua presença. Ó Deus, cria em nós, Senhor, uma crise existencial, para que a gente comece a gerar aquilo que o céu tem a nosso respeito. Nós não queremos ser quem nós lapidamos, o que a faculdade nos deu. Nós queremos ser aquilo que nós somos no Teu coração. Você concorda comigo? Diga amém. Eu quero me tornar quem eu sou no Teu coração. Que a bênção do Senhor, que a presença do Senhor, que o ardor do Espírito Santo, que a necessidade da presença, da intimidade, da companhia do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua casa, esteja sobre Anápolis, esteja sobre Goiás. Que o favor do Senhor venha sobre essa cidade, sobre essa terra. Que a bênção do Senhor, que a semente do Senhor plantada por homens e mulheres de Deus nesse lugar floresça e frutifique, e o seu fruto permaneça. Que o Brasil para Cristo seja uma realidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa dor. Você pode ficar de pé, querido, no seu lugar. Que suba a Ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Obrigado, meu Deus. Receba a mais intensa adoração. Sim, Jesus. Que suba a Ti o bom perfume. Pai, nós Te louvamos, Senhor. Que a Sua palavra, Senhor, esteja viva em nós, e que possamos de fato ser o bom perfume de Cristo, e o Teu nome seja glorificado, e a Tua palavra e esse perfume exale nesta cidade, testemunhando o reino de Deus e a Sua justiça. Revela-nos, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos. Queremos viver estas verdades e enaltecer aquele que era, que é e há de vir, o Todo-Poderoso. Reina sobre nós, reina em nós e reina através de nós. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Seu Santo Espírito seja conosco agora e para sempre. Amém e amém.